Agora são 7h40. Vamos falar sobre reforma tributária solidária. O nosso convidado é o Charles Alcântara, presidente da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Oi, Charles, bom dia. Bom dia, Marilu. Prazer falar com vocês. Igualmente. Charles, bom, vamos falar aqui sobre o Brasil, quanto ele é desigual e essa questão tributária tem tudo a ver. Nós somos aqui o quê? O 9º país do mundo mais desigual, é isso, Charles? Pois é, a desigualdade no Brasil ela é uma chaga que coloca o Brasil numa posição vexatória de um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade vem aumentando, né? Assim, para nosso desalento, a desigualdade vem aumentando profundamente, a concentração de renda aumenta no Brasil, 1% mais rico do Brasil são 1% mais rico do planeta. Então isso é inaceitável e a questão tributária tem muito a ver com essa desigualdade. A reforma tributária precisa cuidar disso. Não basta, Marilu, como tem sido aí, digamos assim, o foco da discussão tributária no Brasil, não pode ser a preocupação única exclusivamente com a simplificação, que é necessária, mas que é absolutamente insuficiente e passa ao largo dessa desigualdade. Muito bem. Glauco? Bom dia, Charles. Bom dia, Glauco. Queria saber em relação, justamente, a gente tem aí uma PEC tramitando, né, na Câmara dos Deputados a respeito da reforma tributária e que, enfim, vai receber ainda muitas emendas, vai ser muito modificado esse texto. E eu queria saber como que a FENAFISCO se tem um canal de diálogo com os parlamentares e como que eles estão recebendo, né, as propostas que não só a FENAFISCO, mas outras entidades também da área estão ali enviando, estão elaborando ali junto ao Legislativo. Bom, nós temos sim, Glauco, mantido diálogo com deputados, com senadores, até porque a reforma tributária está sendo discutida simultaneamente nas duas casas. Quer dizer, no Senado tramita uma PEC, a 110, aliás, ontem foi apresentado o relatório pelo senador Alberto Rocha, do Maranhão, e, em paralelo, tramita na Câmara a PEC 45, de autoria do deputado federal Baleia Rossi, né, que na verdade, essa PEC 45 foi idealizada por um grupo, né, de estudiosos aí, que se reúnem em torno do CECIF, que é um Centro de Cidadania Fiscal. Tá? Então, essas duas propostas tramitam nas duas casas e nós temos procurado diálogo, mas assim, a gente percebe que ainda prevalece nas duas casas essa lógica de que falei há pouco, da mera simplificação, né? A simplificação tem sido a pedra de toque de todas as reformas recentes e das atuais nas casas. Tá? Então esse tem sido o nosso ponto aí de divergência, né? Porque sem negar a simplificação necessária, mas o que as pessoas precisam, o que o país precisa de verdade, mais do que uma simplificação, elas precisam de um sistema tributário justo. O Brasil tem um sistema tributário que cobra mais de quem pode menos, né? Os mais pobres e a classe média pagam muito mais impostos que os ricos. O Brasil é um paraíso fiscal dos ricos. E o que a gente observa nas casas é essa também, digamos assim, essa distorção, esse reflexo distorcido do que é efetivamente a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é composta, em sua maioria, de ricos, de proprietários de terras, né? Não é de banqueiros. A sociedade é composta, em sua maioria, de trabalhadores, aliás, milhões dos quais ainda desempregados. Então, mas no Congresso a gente vê o inverso. O Congresso brasileiro ele é majoritariamente composto por ricos, por proprietários, por banqueiros, enfim. Então, essa é a distorção. Então, a esses não tem interessado, né, por óbvio, uma reforma tributária que cobre mais deles e cobre menos dos mais pobres.
E Charles, tem um dado aqui que é bastante alarmante, né? O imposto de renda da pessoa física isenta 70% da renda de quem ganha mais de 240 salários mínimos, né? Enquanto uma pessoa com rendimentos de até 5 salários mínimos não encontra também esses descontos, né? Alarmante esse dado, né? É extremamente, Marilu. Na verdade, esse dado que você passou aí, que está presente nos nossos estudos, quer dizer, em torno de 200 mil reais, 240 mil reais, tem 70% dos seus rendimentos isentos. Esse dado ele vai piorando, viu, Marilu e Glauco, à medida que a renda é maior, né? As rendas acima de 350, 400 mil reais chegam a ter uma isenção ainda maior, porque o Brasil está, como disse, é isso. Quer dizer, quanto mais se ganha no Brasil, menos se paga impostos. Então, isso precisa mudar, tá? E aí precisa mudar e a gente está vendo uma mobilização bastante interessante dos governadores do Nordeste em relação a essa reforma tributária solidária, né, Charles? Muito animador, né? Os governadores do Nordeste se posicionaram recentemente numa reunião que tiveram em Natal. Eu estive presente na reunião, tive a honra, a FENAFISCO junto com a Anfip, que é outra entidade, né, que financiou os estudos da reforma tributária solidária. Fomos convidados a participar dessa reunião de governadores em Natal, em que eles, ao final, tomaram a posição de apoiar as premissas, os estudos da reforma tributária solidária e apoiar, portanto, um sistema que caminhe para a progressividade. E aí, me permitam, Marilu e Glauco, explicar, porque a gente fala assim, alguns termos técnicos, regressividade, progressividade, enfim. Do que a gente está falando? O sistema tributário brasileiro, ele é, ao contrário dos sistemas tributários dos países mais desenvolvidos, todos os países mais desenvolvidos, é bom frisar, tem um sistema tributário que cobra mais da renda e do patrimônio e menos no consumo, todos. Ou seja, por que é assim nesses países? Porque é pela tributação na renda e no patrimônio, que é a tributação direta, que é possível realizar, materializar um princípio que é fundamental e que está presente também na nossa Constituição Federal, que é o princípio da capacidade contributiva. O que é esse princípio? Esse princípio dispõe o seguinte, é que os impostos terão, sempre que possível, um caráter pessoal, é uma tributação direta, a sua renda e o seu patrimônio, né? E observará, esses impostos observarão a capacidade econômica do sujeito, ou seja, é preciso observar a capacidade econômica, quanto ele pode suportar de tributação. Né? Então, o Brasil está na contramão desses países desenvolvidos, porque o sistema do Brasil, ao invés de ser progressivo, ou seja, de tributar mais à medida que aumenta a renda e o patrimônio, ele é regressivo. O que faz ele? Ele tributa mais, né, quem tem menos renda e menos patrimônio, e tributa menos quem tem mais renda e mais patrimônio. Ou seja, está invertido, isso precisa ser enfrentado. E eu repito, nenhuma das duas propostas, tanto a do Senado quanto a da Câmara, enfrentam essa questão. Então, eles ficam naquela narrativa da simplificação, as pessoas vão acreditando que realmente o maior problema do sistema tributário brasileiro é que ele é muito complexo, e não é verdade. Ele é complexo? Sim, mas o problema maior do sistema tributário não é a sua complexidade, é a sua injustiça. O sistema ele é mais injusto do que complexo. Bom, se há concordância de que ele é mais injusto e mais injusto do que complexo, a gente precisa torná-lo mais justo. E é disso que cuida a reforma tributária solidária. E, aliás, se me permitam, eu vou... por que nós chamamos o projeto de reforma tributária solidária? Por uma simples razão. O Brasil, no seu sistema tributário, não só, mas muito marcadamente no sistema tributário, ele não tem solidariedade. Solidariedade de quem? A solidariedade dos mais ricos para com o país, para com a sociedade. Os mais ricos do Brasil, isso não há nenhum sentimento aqui negativo em relação a isso, eles precisam contribuir mais com o seu país, mais com a sociedade brasileira, até porque a sua riqueza provém, desse país. Eles construíram a sua riqueza nesse país,
muitas vezes com as políticas desenvolvidas pelos governos, com a estrutura que se deu. Enfim, é a esse país que eles devem mais solidariedade na hora de pagar impostos. Então, daí surgiu essa ideia de atribuir ao projeto essa marca da solidariedade. Em relação justamente a essa questão da solidariedade, Charles, tem um fato curioso. Ontem, um bolão feito por assessores ali do Partido dos Trabalhadores acabou acertando ali a Mega Sena. E as brincadeiras que se seguiram ali na Câmara dos Deputados, né, eram parlamentares de direita falando: olha, agora o PT não vai mais querer taxar a grande fortuna. Eu achei curioso porque esse tipo de comentário, piada, né, que a gente sabe que muitas piadas têm atos falhos incutidos aí, revelam duas coisas. Primeiro, uma relativa ignorância, né, porque cada um ali vai ganhar 2 milhões de reais, sendo que o PLP 9 de 2019, que institui a taxação de grandes fortunas, fala de um piso mínimo de patrimônio de 20 milhões de reais, excedendo-se isso vai ali incidir uma alíquota de 5%. Mas tem outra coisa também, que essa brincadeira mostra justamente isso que você falou, quer dizer que se eu tenho um patrimônio que pode ser taxado, então você contra essa taxação, sendo que a gente sabe que em outros países, por exemplo nos Estados Unidos, existe um movimento de bilionários pedindo para candidatos à presidência, né, de 2020, que eles na verdade aumentem os tributos, eles estão pedindo para serem taxados, e aqui no Brasil é difícil imaginar um movimento desse, né, Charles? Exatamente, aliás, né, Glauco, eu tenho dito assim em algumas conversas com amigos, enfim, até mesmo em algumas entrevistas, que a realidade do Brasil ela tem muito a ver também com a visão, com a consciência e com o comportamento da sua elite, né? Cada país tem a sua história, a sua realidade social, enfim, mas há elites melhores em outros países, sabe, do que a nossa. A nossa elite é muito egoísta. A nossa elite é muito entreguista, é uma elite que não gosta do seu país, né? Que, aliás, que tira o máximo que pode tirar do país, inclusive, né, e é o que se faz, mas para entregar para outros, sabe? Para acumular. É uma elite egoísta. Então, assim, isso ajuda a explicar também, em parte, essa desigualdade tão indecorosa que a gente vive, essa concentração. Mas não tem jeito, né? Isso não termina bem em lugar nenhum do mundo, quando a concentração chega aos níveis que chegou no Brasil, quando a desigualdade chega aos níveis que está no Brasil. Isso não dá certo. É importante que essa elite perceba, né, que isso não vai funcionar. Essa sociedade está entrando em colapso. Então, assim, nós não podemos aceitar que a tributação no Brasil seja desenhada dessa maneira e permaneça dessa maneira. Para vocês terem uma ideia, e isso a gente aponta nos estudos, uma simples mudança na tabela de imposto de renda pessoa física, né, para patamares assim, até mesmo inferiores à média da OCDE, estabelecendo como alíquota máxima, para vocês terem uma ideia, 40% sobre rendas, vejam só, superiores a 60 salários mínimos por mês, nós conseguiríamos arrecadar em torno de 157 bilhões de reais. Apenas com essa mudança na tabela do imposto de renda pessoa física. E nós estamos falando de cobrar um pouco mais de impostos de cerca de 750 mil pessoas no Brasil. Nós somos uma população de 210 milhões. Se nós cobrarmos um pouquinho mais de imposto de renda de 750 mil contribuintes, isso não dá 0,5% da população brasileira, nem 0,5%. Repito, se nós cobrarmos um pouquinho mais de imposto de renda dessa camada, nós podemos arrecadar mais de 150 bilhões por ano. Isso não é feito, mas o que o governo anda falando? Em congelar o salário mínimo. Ou seja, isso não é aceitável, isso deveria causar uma grande revolta na sociedade brasileira. Exatamente. Né? Então é disso que a gente está falando. Exato, Charles. Não é aceitável, por exemplo, uma moto popular, né, pagar IPVA e um jatinho, helicóptero, jet ski, por exemplo, não pagar, né? É isso, né, Charles?
Exatamente, exatamente, Marilu. Perfeito. E a gente agradece aqui a sua participação, Charles. Foi muito importante conhecer, né, essa reforma tributária solidária. E é importante que as pessoas saibam exatamente todas essas desigualdades que acontecem aqui no Brasil. Um grande abraço para você, Charles. Um grande abraço, foi um prazer falar com vocês, Marilu e Glauco. Me perdoa aqui, eu estou no local que não é muito adequado, não achei o espaço embaixo no hotel Tá aqui em Natal, que ótimo, eu vim tá para um evento, um tá, congresso, mas foi uma alegria falar com vocês sobre um tema tão importante para o país. tá excelente. Um grande abraço. Até mais, Charles. Falamos aqui com o Charles Alcântara, presidente da FenaFisco.